Olá, bom dia. Meu nome é Lavínia e eu vim falar sobre progressão geométrica. A progressão geométrica, ou PG, é definida como uma sequência numérica em que a razão ou quociente entre os termos a partir do segundo seja sempre igual. Sendo assim, o número multiplicado pela razão Q, estabelecida na sequência, corresponderá ao próximo número. Progressão geométrica é presente no nosso dia a dia na construção civil, matemática financeira, processos de interpolação, na agricultura e outros lugares. Agora quem está falando é Fernanda Zarias e vou explicar sobre a fórmula do termo geral de uma progressão geométrica. Mas antes de entender a fórmula, vamos identificar alguns termos. Na PG em cima, no exemplo acima, podemos identificar o 2 como o primeiro termo. Então, o primeiro termo nós podemos chamar de A1, que no caso o A significa o primeiro termo. Já no segundo termo, que seria o 4, nós pegamos o primeiro termo e multiplicamos pela razão. Já para acharmos o terceiro termo, podemos identificar que nós pegamos o primeiro termo, multiplicamos pela razão e multiplicamos pela razão novamente, que no caso seria A1 vezes Q vezes Q. Q vezes Q é a mesma coisa que Q ao quadrado. Então, podemos colocar como Q ao quadrado. No quarto termo, a mesma coisa. No caso, vai ser o primeiro termo multiplicado por Q vezes Q vezes Q. Que no caso, Q vezes Q vezes Q é a mesma coisa que Q elevado ao cubo. E aqui já podemos identificar algum padrão. Ali no primeiro termo, nós podemos dizer que no caso seria o primeiro termo, A1, multiplicado por Q elevado a zero. Porque qualquer número elevado a zero sempre dá 1. E qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. E ali no segundo termo, o A1 vezes Q tem o expoente 1. Porque qualquer número normal sempre vai ter o expoente 1, pois qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. E aqui já podemos identificar um padrão, pois para acharmos um termo, o número que vai estar elevado à razão sempre vai ser um número a menos. Por exemplo, aqui no quarto termo, podemos ver que para acharmos o quarto termo, multiplicamos o primeiro termo da PG pela razão elevado a 3, que no caso seria 4 menos 1, que dá 3. Então, para generalizar a fórmula, podemos dizer que o termo n, que é o que queremos achar, vai ser A1 vezes a razão elevado a n menos 1. E essa aqui é a fórmula. Vai ser o número n que queremos encontrar, vai ser o primeiro termo multiplicado pela razão elevado a n menos 1. Agora quem está falando é Esther Rodrigues e agora nós vamos estudar as classificações de uma PG. Nós temos a crescente, decrescente, oscilante e constante. Mas vamos começar pela crescente. Como podem observar no exemplo, os números estão aumentando, crescendo, mas vamos encontrar razão. Vamos pegar um termo qualquer e dividir pelo anterior. Nesse caso, Q igual a 4 dividido por 2 é igual a 2. Então, a razão aqui é 2. Esse é o primeiro caso. Quando a razão for maior que 1 e o primeiro termo é positivo, a PG é crescente. Temos outro caso também, mas com números negativos. Se repararem bem, ele está aumentando, porque quanto maior o número, maior por ele ser negativo. Só de batermos o olho, vamos perceber que ele está aumentando. Então, não significa que só vamos ter uma PG crescente quando o primeiro termo for positivo. Podemos ter uma PG crescente mesmo quando o primeiro termo for negativo.
Agora vamos para a decrescente. Assim que batemos o olho, percebemos que ela é decrescente, mas vamos encontrar a razão, que é igual a 10 dividido por 30. Cortamos os zerinhos e fica 1/3. Então, a razão está entre 0 e 1. E nosso primeiro termo é positivo, portanto, nossa PG é decrescente, já que a razão está entre o 0 e o 1 e o primeiro termo é positivo. Mas também temos outro caso, onde só temos números negativos. Mas se você reparar bem, eles estão diminuindo, porque quando maior o número, menor por ele ser negativo. Só de bater o olho percebemos isso. Mas se quiser calcular a razão, ela vai ficar maior que 1, mas o primeiro termo é menor que 0, mostrando que ela é decrescente. Agora vamos para o oscilante, que é sempre que a razão for um número negativo, ou seja, menor que 0. Vamos calcular do exemplo. Q igual a menos 6 dividido por 3 é igual a menos 2. Então, Q é menor que 0, ou seja, ela é oscilante. Agora vamos para a nossa última classificação, que é a constante. Vamos calcular do exemplo. Raiz de 2 sobre raiz de 2, que é igual a 1. Então, sempre que a razão for igual a 1, ela é constante. E essas foram as classificações de uma PG. Bom dia, meu nome é Davidson. Eu tô aqui para explicar a soma dos termos em progressão geométrica. Bem, primeiramente, o que é uma progressão geométrica? A progressão geométrica é aquela sequência de números em que cada termo é um anterior multiplicado por um mesmo valor, chamado de razão. No caso, esse mesmo valor vai ser a razão. Eu botei aqui como exemplo uma progressão. No caso, 2, 4, 8, 16, 32. A razão dela vai ser 2, porque 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é 16, 16 vezes 2 é 32, e assim por diante. Bem, como vocês podem ver aqui, são só 5 termos. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: tem uma fórmula aqui, e por que deveríamos usar essa fórmula? Porque, assim, 5 termos, lógico que é fácil de somar, mas imagine só uma ocasião que teríamos que somar 50 termos. E fazer 50 termos na mão é uma loucura, né, gente? Pelo amor de Deus. Então vamos usar aqui essa fórmula. No caso, primeiro eu vou falar aqui o que é. N, ele vai ser o número de termos. No caso, como aqui a gente quer somar 5 termos, o N ele vai ser igual a 5. O A1, ele vai ser o primeiro termo. No caso aqui é 2. O R, como eu disse antes, é a razão. E o N eu já falei, né, que é 5. O Sn, no caso, vai ser a soma, né? No caso, a soma dos 5 termos, né? Já que o N é 5. Aí, a gente vai fazer as substituições. No caso, como eu disse antes, S5 igual a 2 vezes 1 menos 2 elevado a 5 sobre 1 menos 2. E o resto é só a gente fazer a conta. S5 igual a 2 vezes 1 menos 32, porque 2 elevado a 5 é 32, sobre menos 1, porque 1 menos 2 é menos 1. S5 igual a 2 vezes menos 31 sobre menos 1. S5 igual a menos 62 sobre menos 1. Como aqui a gente está dividindo o menos 62 por menos 1, é só a gente tirar o sinal de menos e continuar o 62. No caso, o resultado da conta é 62. Aqui é Esther Rodrigues novamente e nós vamos resolver uma questão. Se cada coelho de uma colônia gera 5 coelhos, qual o número de coelhos da 9ª geração que serão descendentes de uma única coelha? Bom, precisamos pegar a fórmula e substituir alguns termos. Esses termos são A1, que é igual a 1, Q, que é a razão, igual a 5, e N, que é igual a 9, que é o número da geração. Bom, agora vamos substituir a fórmula. A9, que é igual a A1, vezes 5, elevado a 9 menos 1. Nós vamos resolver quem está em parêntese primeiro, que é o 9 menos 1. Então, vai ficar A9 igual a 1 vezes 5 à oitava. Bom, 1 vezes 5 é 5, então vai ficar apenas 5 à oitava.
5 à oitava é a mesma coisa que 625 vezes 625. Que é igual a 390.625. E assim concluímos que 390.625 é o número de coelhos da 9ª geração de uma única coelha. Quem está falando agora é a Fernanda e eu vou responder aqui a questão 2 da lista da progressão aritmética. A questão já deu a área do primeiro triângulo, que é 16 raiz de 3. E ele pede o lado e a altura. A área de um triângulo a área é igual ao lado vezes a altura sobre 2. E para achar a altura é H é igual a L raiz de 3 sobre 2. Agora, aqui nós podemos montar um sistema de equação. Eu vou pegar essa segunda equação aqui, vou substituir o L por H, para depois botar nessa equação aqui, para ficar. Esse 2 aqui que está dividindo passa multiplicando, aí fica aqui 2H é igual a L vezes raiz de 3. Essa raiz de 3 aqui que está dividindo, que está multiplicando, passa dividindo. Vai ficar 2H sobre raiz de 3 é igual a L. Aí aqui eu já achei o valor do L e vou trocar nessa primeira expressão aqui. Então vai ficar a área ele já deu, que é 16 raiz de 3. Vai ser igual ao lado, que aqui é 2H sobre raiz de 3 vezes H sobre 2. Esse 2 aqui que está dividindo passa multiplicando, 2 vezes 16 dá 32. 32 raiz de 3 é igual a 2H sobre raiz de 3 vezes H. Esse raiz de 3 aqui que está dividindo passa multiplicando, vai ficar 32 raiz de 3 vezes raiz de 3 é igual. Aqui tem 2H vezes H, dá 2H ao quadrado, porque H vezes H é a mesma coisa que H ao quadrado. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, porque aqui é como se tivesse raiz de 3 elevado ao quadrado, aí cancela um com o outro, dá 3. Vai ficar 32 vezes 3 é igual a 2H ao quadrado. 32 vezes 3 dá 96, dividido por 2 é igual a H ao quadrado. 96 dividido por 2 dá 48. Vai ficar 48 é igual a H ao quadrado. O H, esse ao quadrado aqui passa como raiz, então H vai ser igual a raiz de 48, que é a mesma coisa que 4 raiz de 3 centímetros. Achamos aqui a altura do triângulo 1. Agora que achamos aqui o valor da altura, basta substituir nessas expressões aqui para achar o valor do lado. Vou pegar essa daqui, a da área, vai ficar a área é igual a L vezes H sobre 2. A área é 16 raiz de 3 é igual a L vezes a altura, é 4 raiz de 3 sobre 2. Esse 2 aqui que está dividindo passa multiplicando, aí fica 16 raiz de 3 vezes 2 é igual a L vezes 4 raiz de 3. 16 raiz de 3 vezes 2 dá 32 raiz de 3. Esse 4 raiz de 3 aqui está multiplicando o lado, passa dividindo. Vai ficar 32 raiz de 3 sobre 4 raiz de 3 é igual ao lado. Esse raiz de 3 cancela com esse, aí vai ficar 32 dividido por 4, que dá 8. Então, o lado é igual a 8 centímetros. A letra B, ele pede a área do segundo triângulo e do sétimo formado. Mas antes, vamos fazer aqui um desenho para ficar melhor a visualização. Eu tenho aqui o triângulo 1, que ele tem 4 raiz de 3 a altura e 8 centímetros de lado. Ele diz que o segundo triângulo é formado a partir do meio de suas vestes. Vai ser bem aqui, ó. O meio de cada lado vai formar esse segundo triângulo. Como aqui na visualização dá para ver, se ele é formado pela metade, logo a altura vai ser a metade de 4 raiz de 3. Que no caso, a altura desse triângulo aqui vai ser 2 raiz de 3. A mesma lógica dá para aplicar no lado. Se o lado aqui é 8, do primeiro triângulo é 8 centímetros, então o lado aqui o lado do segundo triângulo vai ser a metade de 8, que no caso é 4 centímetros. Então aqui nós já temos
o lado e a altura, então dá para calcular a área do segundo triângulo. A área do segundo triângulo vai ser base 4 vezes a altura, que é 2 raiz de 3, dividido por 2. Esse 2 aqui, ó, dá para dividir com esse. Vai ficar 1. 2 dividido por 2 dá 1. Aí vai ficar a área do triângulo vai ser igual a 4 vezes 1 raiz de 3. É a mesma coisa que 4 raiz de 3 centímetros quadrados, que é a altura do segundo triângulo. Agora, para calcular a área do sétimo triângulo, eu vou ter que usar a regra da fórmula geral da progressão geométrica. Mas antes eu vou ter que calcular a razão desses triângulos. Se eu já tenho aqui o triângulo 2, o segundo triângulo, e o seu antecessor, que é o triângulo 1, eu posso dividi-los para achar a razão. Então, a razão dessa progressão vai ser 4 raiz de 3 sobre 16 raiz de 3. Esse raiz de 3 cancela com esse, vai ficar 4 sobre 16. Eu posso simplificar ambos por 4. Aí aqui vai dar 1 quarto, que é a razão dessa progressão. Agora que temos a razão, podemos calcular a área do sétimo triângulo usando a fórmula da regra geral, em que o n termo é igual ao primeiro termo vezes a razão elevado a n menos 1. O termo aqui que queremos achar é o triângulo 7. Triângulo 7 vai ser igual. A área do primeiro quadrado, do primeiro triângulo, é 16 raiz de 3. Vai ser vezes a razão que achamos aqui, que é 1 quarto, elevado a 7 menos 1, que dá 6. Então, a área do triângulo 7 vai ser igual a 16 raiz de 3 vezes 1 quarto elevado a 6, dá 1 sobre 4.096. Então, a área do triângulo 7 vai ser igual. Aqui, multiplicação de frações vai dar 16 raiz de 3 sobre 4.096. Dá para dividir aqui ambos os lados por 16, que vai dar 16 dividido por 16 dá 1, uma vezes raiz de 3 vai dar raiz de 3, vai ser raiz de 3 sobre 4.096 dividido por 16 dá 256 centímetros quadrados. Aqui achamos a área do sétimo triângulo. Vamos resolver uma questão de progressão geométrica. Um carro cujo preço à vista é R$24.000 pode ser adquirido dando-se uma entrada e o restante 5 parcelas que se encontram em progressão geométrica. Um cliente optou por esse plano. Ao pagar a entrada, foi informado que a segunda parcela seria de R$4.000 e a quarta parcela seria de R$1.000. Quanto esse cliente pagou de entrada na aquisição desse carro? Vamos utilizar de duas formas para resolver essa questão, que são S igual a A1 vezes 1 menos R elevado a N sobre 1 menos R. E a segunda é a AN igual a A1 vezes R elevado a N menos 1. Sendo S a soma total, o A o primeiro termo, R a razão e N o número. Como a questão já explicou que a segunda parcela é de R$4.000 e a quarta parcela é de 1.000, já temos dois valores aqui. Então, a A2 é igual a A vezes R, que é igual a 4.000. Já a 4 é igual a A vezes R elevado à terceira, igual a R$1.000. Assim, já temos duas equações e podemos usar elas para achar o valor da primeira parcela. 1.000 dividido por 4.000 é igual a R elevado à terceira sobre R. Ficando assim, R elevado ao quadrado igual a 1 sobre 4. Tirando a raiz, vai ficar R igual a 1 sobre 2. Agora que já achamos o valor de R, vamos agora achar o valor da entrada que o cliente deu nesse carro, sendo A1 vezes 1 sobre 2 igual a 4.000. A1 será igual a 4.000 vezes 2, para igualar, já que era metade, né? Então, vai ficar A1 igual a 8.000. Sendo assim, como o R é metade, já temos o valor de quase todas as parcelas, que A1 sendo 8.000, A2 sendo 4.000, A3 sendo 2.000, A4 sendo 1.000 e A5 sendo 500. Fazendo a soma, vai ficar 8.000 mais 4.000 mais 2.000 mais 1.000 mais 500, dando no total 15.500. Tirando 15.500 de 24.000, a entrada que o cliente deu nesse carro ficou de 8.500. E essa foi a nossa apresentação. Obrigado por assistir.
Tenha um ótimo dia.